Fala galera, beleza? Vamos dar seguimento aos nossos estudos aqui. Vamos lá. Vamos falar hoje sobre os crimes contra a liberdade individual. Os crimes contra a liberdade individual possuem uma subdivisão no Código Penal que pode ser demonstrada pelos crimes contra a liberdade pessoal, pelos crimes contra a inviolabilidade do domicílio, os crimes contra a inviolabilidade das correspondências, os crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Vamos dar uma olhadinha. O legislador entendeu ser necessária a criminalização de algumas condutas para tutelar esses bens jurídicos. Vamos dar uma olhadinha quais são essas condutas que o legislador considerou ser pertinentes. Vamos lá. E então, galera, o artigo 146, aqui o crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é um crime contra a liberdade individual, especificamente um crime contra a liberdade pessoal. O que nos diz o artigo 146? Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, o artigo 146 de constrangimento ilegal se configura quando algum sujeito obriga o outro a fazer alguma coisa. Quando o sujeito impõe a sua vontade por meio de violência ou grave ameaça, ou por qualquer outra forma que impeça, que reduza a capacidade de resistência do sujeito, para que o sujeito, a vítima no caso, faça alguma coisa em alguma medida obrigada pelo autor do fato. Possui o constrangimento ilegal uma majorante, no parágrafo 1º, que diz que as penas se aplicam cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então, havendo essas circunstâncias, o emprego de armas ou concurso de agentes, mais de 3 pessoas, a pena se aplica de forma cumulativa e em dobro. E o parágrafo 2º estabelece a possibilidade de aplicação da pena também de forma autônoma, daquela correspondente à violência empregada para a consumação do constrangimento ilegal. O parágrafo 2º, então, diz que, além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Se eu emprego uma violência muito grave, se eu causo, por exemplo, uma lesão corporal, para obter um constrangimento ilegal, eu posso eventualmente ser responsabilizado pelo constrangimento ilegal e também pela lesão corporal. Parágrafo 3º é uma hipótese em que se afasta a responsabilidade do sujeito quando ele comete essa conduta, mas em algumas circunstâncias excepcionais. Quais são elas? Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição desse artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificado por iminente perigo de vida, ou a coação exercida para impedir suicídio. Então, nessas duas hipóteses, não se pode responsabilizar o sujeito que obriga, o que faz com que uma pessoa realize uma conduta sem o seu consentimento. Então, o médico, por exemplo, que realiza uma intervenção cirúrgica, que obriga a pessoa a fazer uma intervenção cirúrgica, se foi para salvar a vida dela, não responde por constrangimento ilegal. Da mesma forma, se eu obrigo uma pessoa a realizar um comportamento, por exemplo, se alimentar, se eu vejo que a pessoa vai morrer porque ela não está se alimentando e eu faço ela se alimentar de forma forçada, ou se eu faço com que ela saia do parapeito da janela, sei lá, alguma coisa assim, não se pode tolerar, nesse caso, a imposição de responsabilidade penal ao sujeito. Adiante, algumas considerações relevantes sobre o crime de constrangimento ilegal. No que diz respeito ao sujeito ativo, pode ser qualquer um, mas se o sujeito ativo for funcionário público, a gente pode estar diante do crime não de constrangimento ilegal, mas de abuso de autoridade. Nós vamos ver mais para frente. Se o constrangimento ilegal é decorrência de um crime mais grave, responde-se, em regra, pelo crime mais grave, a não ser, claro, que seja uma hipótese de concurso de crimes, como a que a gente falou ali quando estava diante do parágrafo 2º. A gente depende muito, então, do caso concreto. Se eu obrigo uma pessoa a entrar no meu carro porque eu estou sequestrando ela, aí eu respondo somente pelo sequestro. Agora, se eu tenho uma hipótese em que eu tenho duas possibilidades de imputação autônoma, que não há incidência do princípio da consunção, nada obsta que se impute responsabilidade penal a título das duas infrações penais. Vamos ver um exemplo aqui.
Aquele que coage outra pessoa a manter com ele relações sexuais deverá responder por estupro e não por estupro mais constrangimento ilegal. Isso por conta também do princípio da consunção, como nós já havíamos falado. Vamos adiante, galera. Crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou por qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. E parágrafo único, somente se procede mediante representação. O que nos diz esse parágrafo único aqui? Somente se procede mediante representação. Nos diz que nós estamos diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, para que haja responsabilização penal por um sujeito em razão da infração penal de ameaça, é necessária representação da vítima. Algumas questões interessantes. Para a consumação da ameaça, é necessário que, primeiro, o mal seja injusto, a ameaça desse mal seja injusto e seja uma ameaça grave. Se não for uma ameaça grave, uma ameaça crível, uma ameaça intensa, digamos assim, a conduta não se amolda adequadamente ao tipo penal do artigo 147. Outro ponto relevante: a ameaça pode ser feita por palavras, gestos ou escritos. Não é necessário que eu diga para a vítima, eu vou te matar. Basta, por exemplo, que eu olhe para ela e faça, melhor dizendo, né? Ou qualquer gesto tendente a causar uma ameaça de um mal injusto e grave a outra pessoa é suficiente para justificar a consumação da infração. Trata-se de ação penal pública condicionada à representação, precisa, portanto, de representação da vítima por o Ministério Público dar início ao processo, e a ameaça se consuma com a chegada dela ao conhecimento da vítima. Por exemplo, se eu digo para um terceiro que eu vou matar o fulano, ainda não se consumou a ameaça. A ameaça se consuma quando o fulano fica sabendo que eu disse que mataria ele. Beleza? Adiante, galera. Crime de sequestro e cárcere privado. Artigo 148 do Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. A pena é reclusão de 1 a 3 anos e existem formas qualificadas. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Inciso 2º, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Terceiro, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias, se o crime é praticado contra menor de 18 anos ou se o crime é praticado com fins libidinosos. Essas circunstâncias aumentam a pena da infração penal, que na modalidade simples é de 1 a 3 anos, para 2 a 5 anos. Galera, meus vizinhos estão cantando muito, não sei se estão ouvindo. Eu quero a minha vida para você fazer o que quiser de mim. Estão cantando, não sei se dá para ouvir, mas estão mandando evidências aqui, Eu tô com a janela aberta, não esqueci de fechar. Tô quase chegando na janela para cantar com eles. Só quero ouvir você dizer que sim. Essa música é impressionante, né, velho? Puta, o cara ouve e dá vontade de sair cantando. Juntou mais gente, eu tinha uns 2. Tô quase indo cantar com os caras. Se nós não estivéssemos aqui no Papo Seco, eu tava na janela cantando também com os caras. Bem louco, tô nem aí. Mas vamos lá. Temos então, próxima aqui, a forma qualificada, no parágrafo 2º. Se resulta a vítima em razão de maus tratos ou de natureza da detenção grave, sofrimento físico ou moral, a pena é ainda mais aumentada, reclusão de 2 a 8 anos. Pessoal, aqui importante. Para a consumação da infração penal, o elemento subjetivo, ou seja, a vontade, a intenção do agente, deve ser a vontade de privar a vítima de sua liberdade. Se o crime tem outra finalidade, além desta, poderá eventualmente o sujeito responder por extorsão mediante sequestro. Então, por exemplo, eu privo a liberdade do sujeito, mas não para conseguir dinheiro do pai, da mãe, do marido, da esposa. Eu simplesmente privo a liberdade do sujeito. Não quero que a minha esposa saia de casa, eu prendo ela dentro do quarto, prendo ela dentro de casa. Tá? Caso eu prenda o sequestro, eu restringe a liberdade de uma pessoa para obter uma vantagem ilícita, aí eu posso estar diante da extorsão mediante sequestro.
Uma distinção aqui entre sequestro e cárcere privado. No sequestro, a privação da liberdade não implica confinamento em recinto fechado. Já no cárcere privado, a privação da liberdade consiste em confinamento em recinto fechado, deixo dentro de um cômodo, por exemplo, tá? E trata-se de crime permanente, ou seja, ele está se consumando enquanto eu estiver restringindo a liberdade da vítima. Artigo 149, o crime de redução à condição análoga à de escravo. Olha o que nos diz o caput. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa além da pena correspondente à violência. Então é um crime que, por alguma circunstância, né, eu imputo ao sujeito uma condição análoga à de um escravo. Ele trabalha para mim, ou ele tem, em função da situação que se criou, da relação que se criou, uma condição que é uma condição praticamente de escravatura. O parágrafo 1º estabelece algumas formas equiparadas. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2º, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, o sujeito que realiza alguma dessas duas condutas, responde pela infração do artigo 149, tá? São formas equiparadas. Qualquer um que faça o que descreve o inciso 1º e o que descreve o inciso 2º, responde pelo artigo 149. Algumas causas de aumento de pena. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Adiante. Artigo 149-A, crime de tráfico de pessoas. Olha o que nos diz aqui o 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de. Então vejam que é um crime que pode ser praticado por várias condutas. Se eu agenciar, se eu transportar, se eu comprar, se eu recrutar, se eu transferir, se eu alojar, se eu acolher uma pessoa nessas circunstâncias, aqui mediante grave violência, mediante grave ameaça, mediante violência, mediante coação, mediante fraude ou abuso, e eu tiver a finalidade de alguma dessas descrições dos incisos 1 a 5, eu cometi o crime de tráfico de pessoas, cuja pena é reclusão de 4 a 8 anos e multa. Quais são as finalidades que o legislador considerou como sendo necessárias para configurar o crime de tráfico de pessoas? Então, a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Então, se eu realizo qualquer dessas condutas aqui, com qualquer dessas finalidades aqui, está adimplida a infração penal, está reconhecida, está praticada a infração penal. Então, olha só, para que o crime se consume, é necessário que o agente realize uma conduta determinada, que é algum daqueles verbos que a gente viu ali: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, por meio determinado. Qual é o meio? Grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com determinada finalidade. Qual finalidade? Remover órgãos, tecidos ou partes do corpo, submeter a vítima a trabalho em condições análogas à de escravo, submeter a vítima a qualquer tipo de servidão, submeter a vítima a adoção ilegal, submeter a vítima à exploração sexual. Beleza? A reunião dessas circunstâncias contempla a configuração e a consumação do tipo penal do artigo 149-A. Forma majorada, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las,
o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional, tráfico internacional de pessoas. E a minorante do parágrafo 2º, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Então, o sujeito que for primário e não integrar nenhuma organização criminosa pode ter a pena reduzida em até 2/3. Adiante, galera. Crime de violação de correspondência, artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Pena: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Sobre essa infração tem algumas peculiaridades que a gente vai ver em seguida, tá? Pessoal, quando o crime ele tem coisas importantes, tem aspectos relevantes, a gente faz menção, eu converso com vocês, mas tem alguns crimes, algumas infrações que são burocráticas, a gente apenas passa para ter conhecimento acerca da existência dela, tá? Mas tem alguns que a gente precisa conversar um pouquinho mais. Quando for o caso, fiquem tranquilos que eu aviso vocês, a gente conversa. Então, violação de correspondência, devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Formas equiparadas da violação de correspondência, sonegação ou destruição da correspondência. Então, responde pela mesma infração quem se apossa indevidamente da correspondência alheia, embora não fechada, e, no todo ou importe, a sonega ou destrói. E a violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou conversação telefônica entre outras pessoas, quem impede a comunicação ou conversação referidas no número anterior, ou quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem observância de disposição legal. Para a gente conhecer aqui a majorante e a forma qualificada, aumenta-se da metade a pena se há dano para outrem. Forma qualificada: se o sujeito comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Nesse caso, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. E no que diz respeito à natureza da infração penal, somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, inciso 4º, que é quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico sem disposição legal, e do parágrafo 3º, se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Então a regra é: ação penal pública condicionada à representação, com exceção dessas duas hipóteses, parágrafo 1º, inciso 4º e parágrafo 3º. Galera, atenção, o que eu queria falar para você sobre essa infração é justamente esse ponto aqui, ó. Parte da doutrina, a doutrina majoritária, entende que o artigo 150 do Código Penal teria sido tacitamente revogado pelo artigo 40 da Lei 6538 de 78, que estabeleceu em seu artigo 40 o crime de violação de correspondência. Ó. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem, e entender que o artigo 151, parágrafo único do Código Penal teria sido revogado pelo artigo 40, 151, parágrafo 1º, teria sido revogado pelo artigo 40, parágrafo 1º da Lei 6538, que diz o seguinte: a sonegação ou destruição de correspondência. Incorre nas mesmas penas quem se aposta indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, para sonegá-la ou destruí-la no todo ou em parte, tá? Às vezes a nossa legislação tem isso, cria uma lei especial sem revogar as disposições em contrário, então a gente tem que fazer essas interpretações sistemáticas para evitar que haja mais confusão do que nós já temos, né, no ordenamento jurídico. Mais duas considerações: a doutrina entende que o marido que abre a correspondência da esposa e vice-versa não consuma o delito, o mesmo para os pais que devassam o sigilo da correspondência dos filhos menores, tá? Então, se você abrir correspondência da sua esposa ou do seu marido, fique tranquilo que responsabilizado criminalmente, de acordo com a doutrina, pelo menos você não será. Se ela abrir, pode registrar o BO, pode tomar um sustinho, responder um processo, mas tem tese para defesa, tá? Mas não façam isso, né? Não abra a correspondência das pessoas, mas o que é isso?
E outro ponto, não é necessária a abertura da carta, mas tão somente a identificação do seu conteúdo, se eu coloco contra a luz, por exemplo, tá? Mas tem que ser uma correspondência que esteja, né, não esteja acessível, fechado, por exemplo. Correspondência comercial, artigo 152, violação de correspondência, abusar da condição de sócio ou empregado do estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência ou revelar a estranho seu conteúdo, detenção 3 meses a 2 anos, natureza da ação penal, condicionada à representação, pública condicionada à representação. Nesse caso, não basta tomar conhecimento do conteúdo, sendo exigido que ele, no todo ou em parte, agora ao que nos diz o tipo penal, desvie, sonegue, suprima, subtraia ou revele seu conteúdo aos estranhos. Aquele cara é estranho. A estranhos. Então não basta que o sujeito tome conhecimento da informação. Ele precisa, para corresponder o cometimento da infração penal, desviar, sonegar, suprimir e subtrair ou revelar seu conteúdo a estranho. Trata-se de um crime próprio, somente pode ser cometido pelo empregado ou sócio do estabelecimento que deve abusar dessa condição para a prática do crime. Crimes próprios são aqueles que exigem do sujeito ativo uma característica, né, especial, uma característica particular. Crime de divulgação de segredo, 153. Divulgar alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem, pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Natureza da ação penal, também ação penal pública condicionada à representação. E existe uma forma qualificada, prevista no parágrafo 1º-A, que carrega o seguinte enunciado: divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não no sistema de informação ou banco de dados da administração pública. Nessa hipótese, a pena é mais alta, de 1 a 4 anos e multa, e, além disso, caso dessa conduta resulte prejuízo para a administração pública, a ação será incondicionada, beleza? Se excepciona, portanto, a natureza da ação penal. Adiante, galerinha. A consumação do delito exige que a revelação seja sem justa causa, ou seja, se o juiz entende, por exemplo, determina que o sujeito revela a informação por algum motivo relevante, por algum motivo justo, que ele tem algum motivo fundamentado para revelar aquela informação, aí não se estaria diante dessa infração penal. Ainda é necessário que essa informação, que a divulgação da informação, né, possa produzir um dano a outrem. Percebam que possa produzir um dano a outrem, que exista essa potencialidade, essa possibilidade de produção de dano. Mas a efetiva produção do dano é irrelevante para a consumação do delito. Então é um crime que não é material, um crime formal, né? Um crime que basta a realização da conduta sem que haja de fato um resultado, sem que haja de fato uma violação ao bem jurídico. Então, primeiro, para a consumação precisa da infração penal, a ausência de justa causa para a divulgação da informação e a potencialidade da produção de um dano a outrem. Mas, caso por alguma circunstância o dano não tenha sido produzido, ainda assim estará consumada a infração penal. Violação de segredo profissional. Acho que já vimos esse, né? Artigo 154. Tenho a impressão que sim. Revelar alguém sem justa causa, sim. Segredo que tem ciência em razão da função, não. Violação de segredo profissional. Essa é interessante. Revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão. Serve pra gente? Claro que serve pra gente. E cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, natureza da ação penal, somente se procede mediante representação e, novamente, se exige que a revelação seja sem justa causa. Assim, por exemplo, o médico que notifica a autoridade pública a verificação de uma moléstia contagiosa não comete o crime. Então, o médico obtém uma informação relevante por meio da sua profissão, e ele quebra o sigilo dessa relação, ele comete essa infração penal,
Nessa situação, deve-se verificar se houve ou não justa causa. Daqui a pouco a gente está vivendo uma pandemia, é necessária notificação, é importante que essas questões sejam observadas e pode haver então justificativa para o médium quebrar esse sigilo, quebrar esse segredo do qual ele é portador e que ele obteve por conta do seu ministério, por conta do seu ofício ou por conta da sua profissão. É relevante, tá? Sempre a interpretação dessa expressão aqui, dessa categoria, a justa causa. Nos encaminhando para o final já, galera. O artigo 154-A do Código Penal, invasão de dispositivo informático. Artigo 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Essa infração penal, esse artigo 154-A, foi inserido no Código Penal por uma lei que ficou apelidada de Lei Carolina Dickmann. Ela foi inserida, essa conduta foi inserida como sendo uma conduta criminosa na nossa legislação, pouquíssimo tempo depois de vazarem fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Beleza, o que precisa para se consumar essa infração penal? Primeiro, o dolo específico de obter, adulterar ou destruir os dados. Então aqui, ó, invadir dispositivo informático alheio, pode ser um celular, pode ser um computador, conectado ou não à rede de computadores. Então, pode estar online, pode estar offline. A forma como eu vou fazer isso, ó, mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Significa que se o sujeito não tem mecanismo de segurança, não tem senha nem nada no seu celular, no seu aparelho informático, dispositivo informático, não está, portanto, configurada essa infração penal. Claro que isso tudo é discussão em termos de prova, né, questões de fato, mas a gente pode fazer essa interpretação. E a finalidade, ó, o dolo específico, finalidade de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou ainda instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Atenção, é fundamental que a violação ocorra mediante violação indevida de mecanismo de segurança, na esteira do que já conversamos, né? Se não houver um mecanismo de segurança, não há falar neste tipo penal. Então, existe o dolo específico de obter, adulterar ou destruir dados, ou ainda de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, tá? Acho que não ficou constando aqui embaixo. Vocês depois podem complementar, eu vou complementar também. De forma equiparada, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Então, se eu vendo, por exemplo, um software, um hack, um programa que faz com que se quebre o dispositivo de segurança das pessoas, os mecanismos informáticos das pessoas, eu respondo pela infração penal do artigo 154-A do Código Penal. Majorante, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico, forma qualificada, se da invasão resultar a obtenção de conteúdos de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena é reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Então, olha só, se da invasão o cara pegar conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, ou se permitir que o cara remotamente controle o meu dispositivo, ele cometeu a forma qualificada da infração penal. Lembram da questão do vazamento das conversas lá do Moro, dos procuradores da República, Deltão Dallagnol? Vocês acham que se configuraria essa infração penal? Isso é o que nós temos de mais próximo na legislação penal, aquele fenômeno, tá? O vazamento ou a obtenção daquelas condutas, daquelas conversas, melhor dizendo. O que mais se aproxima na legislação de regência penal é o artigo 154-A e essa forma qualificada.
O parágrafo 4º, majorante na forma qualificada. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título dos dados ou informações obtidos. Então aumenta mais a pena ainda, já é qualificada, e aumenta de 1 a 2/3 se houver a divulgação, comercialização ou transmissão para terceiro das informações obtidas. Para encerrar, galera, para a gente finalizar esse tópico, essa parte da nossa matéria, majorante em razão de circunstâncias referentes à vítima constam ali no parágrafo 5º, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra presidente da República, governadores e prefeitos, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal, ou dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. E no que diz respeito, de novo, à natureza da ação penal, tem definição no artigo 154b, estabelecendo que os crimes definidos no artigo 154a somente se procede mediante representação. Então a regra é ação penal pública condicionada à representação, salvo, de novo temos exceção, se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Então a regra é ação penal pública condicionada à representação, salvo temos ação penal pública nessas hipóteses expressamente delineadas na parte final do artigo 154b do Código Penal. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem todos aí. Me chamem qualquer coisa, estou inteira à disposição. Beijo no coração de vocês e vamos que vamos. Tchau, tchau.